aprovação importante, contundente, com uma margem importante de votos, mas não é a base do governo. Essa não é a base do governo. Aliás, o governo precisou liberar 1 bilhão em emendas para poder conseguir, vamos dizer assim, azeitar a máquina. É a graxa que precisa mover as engrenagens de Brasília, né? Então, liberaram aí, na semaninha passada, 1 bilhão de reais para poder conseguir, então, a aprovação. O governo continua sem base na Câmara. A Câmara, aliás, está comandada pelo governo de Arthur Lira. Arthur Lira é o nosso primeiro-ministro de fato. Eu acredito que até o fim do ano teremos aí uma iniciativa, talvez, quem sabe, né, de se desengavetar a proposta de um semipresidencialismo. Se o atual presidente continuar caindo no apoio popular, continuar errando politicamente, continuar se fragilizando, enfraquecendo, é bem possível que a proposta do semipresidencialismo volte à mesa de discussão. E já não acho ruim, já acho bom, porque entre esses extremos que temos, o caminho do meio pode não ser melhor, mas é o que temos, é o possível. Você, Roberto Mota, qual o balanço, Mota, desse texto aprovado ontem na Câmara? Boa noite para você, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. O balanço é ruim, não tenham nenhuma dúvida. A aprovação desse tal arcabouço fiscal é uma notícia muito ruim. Por trás de todo esse palavreado bonito, dos termos técnicos, das emendas, dessas coisas que são complicadas de propósito, para que você não entenda nada, o que aconteceu foi o seguinte: o Congresso deu um cheque em branco para um grupo político que acha que os gastos do governo são bons para o cidadão. Eu vou repetir: o atual governo do Brasil acredita que quanto mais o governo gastar, melhor. Esse é o resumo do pensamento desse arcabouço fiscal. Na verdade, isso é o oposto de tudo o que a humanidade já aprendeu sobre governo. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher já explicou: o governo não produz nada. O dinheiro que o governo gasta é o dinheiro das famílias. O dinheiro que o governo gasta é o dinheiro que você, que está nos assistindo, poderia gastar com você mesmo ou com a sua família, gastando com as coisas que você escolher, com as decisões que você tomou. É inacreditável que nós estamos já na segunda década do século XXI e existem políticos que não entendem essa verdade básica. Para completar essa tragédia, o tal arcabouço fiscal é uma regra tão complicada que chega a ser ridícula. O resumo dela é esse: a partir de agora, o Brasil está condenado a ver as despesas do governo aumentando ano após ano, até um dia em que um governo do futuro ou um Congresso Nacional um pouco mais preparado derrube essa regra absurda, esse calabouço fiscal onde jogaram o futuro dos nossos filhos. Cristiano Beraldo, concorda, Beraldo? A tendência mesmo de piora da nossa economia? Boa noite para você, Beraldo. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas, Mota, todos que nos ouvem e assistem. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o Brasil é um avião e esse avião está parado lá no aeroporto do Galeão, que está abandonado lá no Rio de Janeiro, e o Lula foi eleito dizendo que ele seria o piloto que nos levaria com esse avião até o paraíso da picanha e da cerveja. E o que aconteceu? Ao invés de se discutir o plano de voo até o paraíso, resolveram, como não tinham plano, discutir como é que eles iam fazer o taxiamento até a cabeceira da pista. O arcabouço fiscal, essa discussão que foi apresentada pelo governo, passou-se tempo, não apresentaram de fato o que se tratava, demorou, aí foi. O que foi aprovado ontem não tem nada a ver com o que o governo mandou. Ele não resolve nenhum problema do Brasil. Ao contrário,
ele cria novos problemas, porque nós que já estamos numa situação econômica bastante complicada, ainda teremos que lidar com essa sanha gastadeira do governo federal e teremos que arcar com novos impostos, com aumento de impostos, com criação de impostos. E como é que a gente vai dar conta disso? Aliás, foi dada uma declaração mais cedo, se não me engano, pelo próprio Haddad, dizendo que o segredo é aumentar a base arrecadatória. E a gente lembra da conversa que tivemos aqui nesse programa ontem, com o imposto do PIX, essa CPMF que vai taxar as operações com PIX, que já está sendo discutida. Esse tipo de iniciativa do governo é que vai tirar dinheiro das pessoas que estão ali vendendo bala no sinal, que estão fazendo qualquer tipo de atividade para conseguir ter um dinheirinho e pagar as contas em casa. Essas pessoas serão taxadas, queiram ou não queiram. Então, o que temos na nossa frente não é um plano de voo. O que a gente está discutindo não é o plano de voo. Nós estamos discutindo a parte menor, mas que para um governo que não sabe para onde vai, é o que foi possível colocar em pauta. Análise agora de Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Beraldo, Dantas, Mota, nossa audiência, não é, que está empregada, desempregada, ou que está à beira de ficar desempregada e não ter onde arrumar emprego, ainda mais nesse país que mesmo que você faça algo informal, você vai ser tributado sim, porque vale lembrar, esse arcabouço nasceu de um PowerPoint. Um PowerPoint que talvez nem tivesse surgido, mas como o Bolsonaro voltou ao Brasil, lá em março, o PT precisava de algo para obnublar a volta do líder da direita. Bom, soltou-se o PowerPoint do Haddad, onde ele falava do arcabouço, dessa vergonha, que foi transformada e votada ontem. Esse PowerPoint me chamou muita atenção, logo no dia, o seguinte: o governo não promete gastar menos, o governo não promete fazer economia, o governo promete que vai arrecadar mais, vai fiscalizar mais, vai multar mais, vai tributar mais. O arcabouço é isso. Você tira o teto de gasto do gastão, do governo, do político, e para dizer que o país tem viabilidade, já que ele não tem limite para gastar, como é que você garante a viabilidade? Você tira o teto e põe a âncora. Só quem é a âncora? Somos nós. É o nosso bolso. Para que você, então, não deixe que a pessoa que gaste flutue pelos céus como um balão, você põe uma âncora. E cada vez que esse balão está mais inflado, essa âncora tem que aumentar. Ou seja, o nosso gasto tem que aumentar, pagando impostos para um governo ineficiente. O desenho era este maldito desenho do arcabouço fiscal. Transforma-se, chega-se num texto em que, inclusive, além da falta de previsibilidade, Lula não teria responsabilidade nenhuma caso não cumprisse. O texto de ontem, pelo menos, garante a responsabilização do não cumprimento das normas que estão nesse arcabouço e também tira algo que era desejado pelo PT, que é, em 2024, mesmo se nós não tivermos crescimento, nós vamos poder aumentar um pouquinho o gasto, não é? Isso foi retirado, isso não passou. Ou seja, em 2024, se não tiver crescimento, não vai ter gasto. Esses são os dois únicos aspectos positivos de um projeto que não tem nada de positivo, porque é um projeto que vai taxar o pobre e só o mais pobre, e agora está encorajando uma reforma tributária que vai ser a verdadeira desgraça sobre a face da terra. Agora, o que é mais engraçado, é que eu sempre falava aqui, a maior mentira de 2022, qual foi? A maior mentira de 2022 foi: temos um Congresso de direita. Olha que mentira deslavada, porque quando a gente olha os votos de aprovação desse arcabouço fiscal, ou arcabouço à mamata, podemos chamar assim também. Se o governo Bolsonaro era o arcabouço à mamata, agora aqui é o arcabouço à mamata. O arcabouço à mamata, ele foi aprovado assim. O PT votou 100% a favor com protesto, mas o Lula exigiu que todos votassem a favor e todos votaram a favor. Quem foi contra? Totalmente contra. O PSOL e a Rede. Por quê? Porque eles têm responsabilidade de gastos? Não.
porque eles queriam aquele texto frouxo, aquele texto sem responsabilidade nenhuma. Então eles ficaram ofendidos. Como assim? A gastança não vai ser liberada. Então nós votamos contra a Rede e PSOL. Então o único partido que votou, né, então seus pouquinhos votos, né, foi o Novo. O Novo votou 100% contra, o que não é difícil. Agora, dos partidos da dita direita, PSDB, vamos colocar o PSDB nessa caixa porque ele ajudou a aprovar o teto de gastos. 79% da bancada do PSDB votou a favor. O MDB, que ajudou a criar o teto de gastos, o MDB, 88% da bancada do MDB votou a favor. Republicanos, 88% votou a favor. União Brasil, 88% votou a favor. E o PL do presidente Jair Bolsonaro, 1/3 do partido votou a favor. Perfeito. Dantas, chamou, pois não, Dantas? Olha só, eu sei que a tentação é grande da gente fazer críticas contundentes e vamos dizer assim, atacar qualquer coisa que venha, qualquer coisa que seja aprovada, etc. e tal. Mas eu quero aqui só ressaltar duas coisas. A proposta original era sim um cheque em branco. A aprovada ontem não é assim. Foram incluídos gatilhos que, inclusive o Pavinato acabou de mencioná-lo, que controla o aumento dessas despesas, condiciona o aumento dessas despesas. A esquerda queria tirar o Fundeb, por exemplo, de dentro da regra fiscal, não conseguiu. E isso foi uma manobra do próprio Cajado junto com o Lira, com essa turma aí. Mas o que talvez ninguém esteja percebendo é que é o seguinte: se não houvesse regra, era pior, porque se gastaria de qualquer maneira. Com a regra que foi aprovada e com os gatilhos que constam desse texto, o que nós temos é uma figura de um torniquete, porque o governo vai continuar querendo gastar, mas ele não vai poder além de determinado limite. E o que vai acontecer? Ele vai querer cobrar impostos, vai querer aumentar a receita através de impostos. E aí a pressão da sociedade, o Congresso, o Lira já se manifestou diversas vezes, será cobrado por isso, que não passará aumento de impostos na Câmara. Isso significa o seguinte: se o governo federal não consegue aumentar impostos, ele não consegue aumentar essa receita, ele não consegue cumprir com os gatilhos que estão nesse texto, então o torniquete vai apertar e vai estrangulando o pescoço do presidente. Sabe o que isso vai acontecer? Eles vão cair na tentação de descumprir a regra fiscal. E descumprindo a regra fiscal, nós temos uma situação de crime de responsabilidade. Então, assim, eu estou querendo dar aqui uma amplitude para a nossa avaliação, porque tem muito mais em jogo. E essa turma do Lira, do Centrão, lá na Câmara, não é boba. E podem anotar. O que o Pacheco agora está preocupado é exatamente no que ele pode fazer para mexer nesse texto, para voltar, para tirar esses gatilhos todos e voltar para um texto original. Como eu disse antes aqui, alguma regra é melhor que regra nenhuma. E essa regra, ela é mais do que isso. Ela é uma armadilha. Olha, só uma coisa, de fato, dos males, esse texto foi o menor. Tem a surpresinha do Senado, né? Mas vale lembrar também que a gente tem a teta do teto de gasto, essa regra vale, enquanto a outra não revogar. Ah, mas nunca foi cumprida. É claro que não. Dilma entregou o Brasil depauperado. Temer não cumpriu, por quê? Porque começou a uma curva decrescente da nossa dívida. Tanto que com a pandemia, nós voltamos casas atrás, mas foi a pandemia, e o ano passado, 2022, né, foi o primeiro ano no verde, no gráfico de cumprimento do teto de gastos, né? Acredito que, se nós continuássemos nessa toada daqui para frente, pode ser que o teto de gastos fosse uma boa escolha. Não sei dizer, mas eu tenho muito medo mesmo, é isso que o Dantas disse. O que vai ser feito agora a partir do Senado. Oi, vereador. Só para fazer uma contribuição aqui a esse debate, a gente precisa lembrar
que, caso haja necessidade de quebrar as regras estabelecidas nesse arcabouço, nós acabamos de ter no Congresso aprovada a anistia para os partidos políticos que não cumpriram regras que eles próprios criaram. Quer dizer, o que garante a sociedade brasileira que mais para frente, por algum arranjo que o governo federal, com todo o seu poder e toda a sua força, ele puder colocar ali para oferecer ao Congresso, aqueles congressistas que têm o coração mais frágil, eles não possam também revisitar as regras, aprovar anistias, enfim, muita coisa pode acontecer e o fato é, não há segurança hoje de que as regras aprovadas serão aquelas que valerão em longo prazo. Essa é a minha grande preocupação. A gente discute como se houvesse direito. Isso nunca houve, gente. Isso nunca houve. Segurança é a única coisa que não tem nesse país. Segurança jurídica não existe, até porque você pode aprovar o que for, o Senado aprovar, o presidente sancionar e vem o Supremo e derruba isso. Então, assim, segurança jurídica, se for partir daí, segurança jurídica não existe. A gente está trabalhando num cenário de caos hipotético institucional. Então, nesse cenário de caos institucional, tudo pode acontecer, Beraldo. Olha só, o que garante o Congresso, se o Congresso vai manter essa regra ou não vai manter essa regra? O que garante, por exemplo, se o Lula perder apoio, se tornar um presidente fraco, ele está lascado, porque tem uma regra que eles vão poder utilizar contra ele. Agora, o que não dá é para não ter regra. Por quê? Porque o próprio Congresso a própria Câmara de Arthur Lira e Senado de Rodrigo Pacheco já tinham aprovado no ano passado, no final do ano passado, o fim do teto de gastos. Então a gente ficou sem regra. E sem regra é muito pior. É muito pior, porque aí é o vale tudo absoluto. E até para você ter esse mínimo de segurança, que não é segurança, porque aqui, por isso que os juros é alto. O pessoal pergunta, por que para investir no Brasil se paga tanto? O risco é muito alto. Por que os juros é alto? Porque o risco aqui, ele é altíssimo. Então, assim, o que se faz com isso aí? Pelo menos baixar um pouquinho esse risco. Agora, é o caos. Isso aí não quer dizer que a gente tem que ter grandes esperanças em relação ao que virá. Mas tudo depende do cenário político.